que acontece quando fazem o escolhido chorar? Se você já sentiu que sua presença incomoda as pessoas ao seu redor, sem motivo aparente, se já percebeu olhares atravessados, palavras duras e situações em que, por mais que tente ser gentil e verdadeiro, as pessoas simplesmente parecem não suportar a sua energia. Então esse vídeo é para você. Muitos de nós crescemos sentindo que há algo diferente em nosso caminho. Desde pequenos experimentamos situações de rejeição, incompreensão e muitas vezes uma solidão que não conseguimos explicar. Mas será que isso acontece por acaso? Ou há algo muito maior por trás disso tudo? Ou os escolhidos são aqueles que carregam uma luz diferente, uma vibração que mexe com o ambiente e desperta reações intensas nos outros. Mas nem sempre essas reações são boas. Às vezes, sua presença ilumina demais a escuridão dos outros. E em vez de gratidão, você recebe resistência. Em vez de acolhimento, enfrenta. E em alguns momentos isso dói. Dói porque os escolhidos, apesar de sua força, também sentem dói porque, ao contrário do que muitos pensam, não somos feitos de ferro. Podemos ser resilientes, podemos ter um espírito forte, mas ainda somos humanos. E quando essa dor se torna grande demais, lágrimas vêm. E é aí que algo muito profundo acontece. O choro de um escolhido não é um simples desabafo. Não é fraqueza, não é derrota, é um movimento energético. Algo que aqueles que causaram essa dor jamais imaginaram. Se você já passou por isso, já sentiu que sua dor parecia carregar um peso maior do que o normal, fique comigo até o final, porque você vai entender que nada disso acontece por acaso. Quando um escolhido chora, algo muito além do que os olhos podem ver acontece. Essas lágrimas não são comuns, não são apenas fruto de tristeza ou cansaço. Elas carregam uma energia diferente, uma vibração que ressoa no universo. Cada lágrima derramada por alguém que tem uma missão espiritual profunda carrega um peso energético que muitas pessoas não conseguem compreender. Diferente de um lamento vazio, o choro do escolhido é uma liberação. É como se, por alguns instantes, toda a dor acumulada, toda a injustiça sofrida e toda a energia negativa que tentaram impor sobre ele fossem despejadas para fora. Mas aqui está o detalhe que poucos entendem. Essas lágrimas não desaparecem no vazio. Elas não são desperdiçadas. Elas acionam forças que aqueles que causaram a dor. Jaime Imaginarium. O universo tem um equilíbrio que não pode ser ignorado. Quando um escolhido sofre, esse sofrimento é registrado. Existe uma espécie de resposta automática, como uma reação natural da própria existência. Algo se movimenta. Sabe quando, depois de um período de dor intensa, parece que uma reviravolta acontece na sua vida? Como se, de repente, você recebesse um impulso para crescer, para se transformar. Isso não é coincidência, é o reflexo de um processo espiritual muito maior. O choro de um escolhido pode parecer um momento de fraqueza para quem olha de fora, mas na realidade ele está ativando algo muito poderoso dentro de si. Cada lágrima que cai é uma purificação, um reequilíbrio de energia.
É como se a alma estivesse se livrando do peso que tentaram colocar sobre ela, devolvendo ao universo tudo o que não pertence à sua essência. E há algo ainda mais interessante nisso tudo. Muitas vezes, aqueles que causam a dor acreditam que saíram impunes, que conseguiram diminuir o escolhido. Mas o que eles não sabem é que, ao fazer um escolhido chorar, eles não estão apenas ferindo uma pessoa, estão mexendo com forças que vão além da compreensão humana. Muitas pessoas vivem suas vidas sem entender as leis que regem o universo. Elas agem de forma impulsiva, espalham palavras duras, machucam os outros sem pensar nas consequências. Mas quando alguém faz um escolhido sofrer, o impacto disso vai muito além do que se pode imaginar. Existe um princípio universal que não pode ser quebrado sem consequências. Aquilo que você joga para o mundo, mais cedo ou mais tarde volta para você. E quando alguém fere um escolhido, essa resposta do universo é ainda mais intensa. Isso acontece porque os escolhidos não estão aqui por acaso. Eles carregam uma energia diferente, uma missão maior. Eles são como pontos de luz espalhados pelo mundo, e cada um deles está conectado a algo muito superior. Então, quando alguém tenta apagar essa luz, está, na verdade, indo contra algo muito maior do que uma simples pessoa. Já percebeu que, muitas vezes, aqueles que tentaram te prejudicar acabam enfrentando dificuldades inesperadas, que de repente a vida dessas pessoas parece tomar um rumo estranho, cheio de obstáculos e reviravoltas. Isso não é mera coincidência. Quando alguém machuca um escolhido, essa pessoa está plantando sementes de dor para si mesma, não porque o escolhido deseja vingança, mas porque o próprio equilíbrio do universo se encarrega de devolver aquilo que foi emitido. O sofrimento que o escolhido enfrentou se transforma, mais cedo ou mais tarde, em força, em crescimento, em proteção. E quem causou essa dor acaba percebendo de um jeito ou de outro que mexer com o escolhido nunca termina bem. O que os outros chamam de sofrimento, o escolhido chama de evolução. O que os outros veem como fraqueza, ele reconhece como um estágio de transformação. E por isso, depois de tantas provações, o escolhido atinge um novo nível. Ele não apenas sobrevive, ele transcende. E essa é a verdadeira força do escolhido. Ele entende que cada dor não foi para destruí-lo, mas para fortalecê-lo. E quando ele compreende isso, nada pode pará-lo. E mais do que isso, ele passa a ser um guia para outros, porque um escolhido não apenas carrega luz, mas aprende a espalhá-la, a iluminar os caminhos daqueles que ainda não enxergam sua própria força. E assim, ele se torna um farol, uma referência, um símbolo de superação e transformação. E com o tempo, sua jornada se torna uma inspiração para outros, porque cada lágrima que caiu foi uma semente de aprendizado. Cada dor afrontada se tornou uma ferramenta de sabedoria. E assim, ele continua, seguindo seu propósito, compreendendo que sua luz é maior do que qualquer escuridão que tente apagá-la. O que acontece quando fazem o escolhido chorar? Se você já sentiu que sua presença incomoda as pessoas ao seu redor, sem motivo aparente,
Se já percebeu olhares atravessados, palavras duras e situações em que, por mais que tente ser gentil e verdadeiro, as pessoas simplesmente parecem não suportar a sua energia. Então esse vídeo é para você. Muitos de nós crescemos sentindo que há algo diferente em nosso caminho. Desde pequenos experimentamos situações de rejeição, incompreensão e muitas vezes uma solidão que não conseguimos explicar. Mas será que isso acontece por acaso? Ou há algo muito maior por trás disso tudo? Ou os escolhidos são aqueles que carregam uma luz diferente, uma vibração que mexe com o ambiente e desperta reações intensas nos outros. Mas nem sempre essas reações são boas. Às vezes, sua presença ilumina demais a escuridão dos outros. E em vez de gratidão, você recebe resistência. Em vez de acolhimento, enfrenta. E em alguns momentos isso dói. Dói porque os escolhidos, apesar de sua força, também sentem dói porque, ao contrário do que muitos pensam, não somos feitos de ferro. Podemos ser resilientes, podemos ter um espírito forte, mas ainda somos humanos. E quando essa dor se torna grande demais, lágrimas vêm. E é aí que algo muito profundo acontece. O choro de um escolhido não é um simples desabafo. Não é fraqueza, não é derrota, é um movimento energético. Algo que aqueles que causaram essa dor jamais imaginaram. Se você já passou por isso, já sentiu que sua dor parecia carregar um peso maior do que o normal, fique comigo até o final, porque você vai entender que nada disso acontece por acaso. Quando um escolhido chora, algo muito além do que os olhos podem ver acontece. Essas lágrimas não são comuns, não são apenas fruto de tristeza ou cansaço. Elas carregam uma energia diferente, uma vibração que ressoa no universo. Cada lágrima derramada por alguém que tem uma missão espiritual profunda carrega um peso energético que muitas pessoas não conseguem compreender. Diferente de um lamento vazio, o choro do escolhido é uma liberação. É como se, por alguns instantes, toda a dor acumulada, toda a injustiça sofrida e toda a energia negativa que tentaram impor sobre ele fossem despejadas para fora. Mas aqui está o detalhe que poucos entendem. Essas lágrimas não desaparecem no vazio. Elas não são desperdiçadas. Elas acionam forças que aqueles que causaram a dor. Jaime Imaginarium. O universo tem um equilíbrio que não pode ser ignorado. Quando um escolhido sofre, esse sofrimento é registrado. Existe uma espécie de resposta automática, como uma reação natural da própria existência. Algo se movimenta. Sabe quando, depois de um período de dor intensa, parece que uma reviravolta acontece na sua vida? Como se, de repente, você recebesse um impulso para crescer, para se transformar. Isso não é coincidência, é o reflexo de um processo espiritual muito maior. O choro de um escolhido pode parecer um momento de fraqueza para quem olha de fora, mas na realidade ele está ativando algo muito poderoso dentro de si. Cada lágrima que cai é uma purificação, um reequilíbrio de energia. É como se a alma estivesse se livrando do peso que tentaram colocar sobre ela, devolvendo ao universo tudo o que não pertence à sua essência.
E há algo ainda mais interessante nisso tudo. Muitas vezes, aqueles que causam a dor acreditam que saíram impunes, que conseguiram diminuir o escolhido. Mas o que eles não sabem é que, ao fazer um escolhido chorar, eles não estão apenas ferindo uma pessoa, estão mexendo com forças que vão além da compreensão humana. Muitas pessoas vivem suas vidas sem entender as leis que regem o universo. Elas agem de forma impulsiva, espalham palavras duras, machucam os outros sem pensar nas consequências. Mas quando alguém faz um escolhido sofrer, o impacto disso vai muito além do que se pode imaginar. Existe um princípio universal que não pode ser quebrado sem consequências. Aquilo que você joga para o mundo, mais cedo ou mais tarde volta para você. E quando alguém fere um escolhido, essa resposta do universo é ainda mais intensa. Isso acontece porque os escolhidos não estão aqui por acaso. Eles carregam uma energia diferente, uma missão maior. Eles são como pontos de luz espalhados pelo mundo, e cada um deles está conectado a algo muito superior. Então, quando alguém tenta apagar essa luz, está, na verdade, indo contra algo muito maior do que uma simples pessoa. Já percebeu que, muitas vezes, aqueles que tentaram te prejudicar acabam enfrentando dificuldades inesperadas, que de repente a vida dessas pessoas parece tomar um rumo estranho, cheio de obstáculos e reviravoltas. Isso não é mera coincidência. Quando alguém machuca um escolhido, essa pessoa está plantando sementes de dor para si mesma, não porque o escolhido deseja vingança, mas porque o próprio equilíbrio do universo se encarrega de devolver aquilo que foi emitido. O sofrimento que o escolhido enfrentou se transforma, mais cedo ou mais tarde, em força, em crescimento, em proteção. E quem causou essa dor acaba percebendo de um jeito ou de outro que mexer com o escolhido nunca termina bem. O que os outros chamam de sofrimento, o escolhido chama de evolução. O que os outros veem como fraqueza, ele reconhece como um estágio de transformação. E por isso, depois de tantas provações, o escolhido atinge um novo nível. Ele não apenas sobrevive, ele transcende. E essa é a verdadeira força do escolhido. Ele entende que cada dor não foi para destruí-lo, mas para fortalecê-lo. E quando ele compreende isso, nada pode pará-lo. E mais do que isso, ele passa a ser um guia para outros, porque um escolhido não apenas carrega luz, mas aprende a espalhá-la, a iluminar os caminhos daqueles que ainda não enxergam sua própria força. E assim, ele se torna um farol, uma referência, um símbolo de superação e transformação. E com o tempo, sua jornada se torna uma inspiração para outros, porque cada lágrima que caiu foi uma semente de aprendizado. Cada dor afrontada se tornou uma ferramenta de sabedoria. E assim, ele continua, seguindo seu propósito, compreendendo que sua luz é maior do que qualquer escuridão